Fala aí, galera, estamos aqui no melhor entretenimento dos tatuadores e tatuadoras do Brasil e quem dirá, sei lá, do mundo talvez, né, Rafa? Não sei, rapaz. Eu procurei, não tem. Eu procurei algo parecido com o que você assiste aqui, tá? Isso é o Tatuagem de Verdade. Tem vídeo de dica, tem vídeo de viagem, tem muito conteúdo e o nosso podcast, Tatuagem de Verdade Podcast, que você vai acompanhar hoje, mais uma lenda da tatu brasileira, tá? Faz o seguinte, antes de você acompanhar esse bate-papo, que não é entrevista, isso aqui é bate-papo, a gente troca ideia com amigos, com pessoas, a gente conhece muita gente aqui também, junto com vocês. Mas antes de tudo, você compartilha isso aqui pra gente, tá? Com amigos tatuadores que você sabe. Dá logo o like pra você não esquecer do like, tá? Ativa o sininho das notificações, se tiver alguma dúvida, que a gente quiser interagir, a gente vai te responder. Você deixa seu comentário aqui embaixo, tá? Hoje a gente vai falar com um amigo meu, não só amigo, mas é um cara que fez muito parte da tatuagem, assim. Ele foi levando o legado do desenho, desenha muito. A gente estava acostumado àquela série de desenho. Antigamente, galera, a gente pintava a série de desenho e esse cara era um cara que pintava bastante, a gente consumia muita coisa. É um cara de Vila Velha, do Espírito Santo. Esse é meu amigo Léo Neguin. Grande Léo. Prazer. Eu que agradeço o convite aí de participar no podcast aí, projeto, inclusive, parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, irmão. Tem algumas pessoas fazendo ali, mas com qualidade, assim, uma qualidade mais profissional. Acho que o seu, o do Zóio ali tem... Zóio é meu irmão, a gente se apoia, né, mano? Tem que se apoiar. Exatamente, tem que ser. O projeto bom tem que ser apoiado e tem que ser compartilhado também. E eu te dou os parabéns aqui pessoalmente, já te dei os parabéns através das redes ali, agora pessoalmente aqui. Esse aqui veio lá do Espírito Santo, tá? Trouxe toda essa bagagem pra gente trazer aqui um papo bacana pro Rio de Janeiro. É edição Rio de Janeiro, ele é do Espírito Santo, sou da Bahia, você vê que a gente vai rodando o Brasil, tá? Com essa vista linda. Hoje o Rio de Janeiro tá chovendo, tá meio com nuvens e tudo mais, mas vale muito a pena você pegar esse conteúdo. Vamos lá, Léo. Quem é o Léo Neguin? Léo Neguin. Meu nome de batismo, Leonardo Ferreira do Nascimento, né? Aí na tatuagem fiquei conhecido mais com o apelido de adolescente, Léo Neguin. No meio do percurso eu tentei me livrar dessa alcunha, mas chegou no nível que já estava batizado ali e foi um pouco difícil. Mas, assim, eu nasci e cresci no Espírito Santo ali. Foi onde eu comecei a tatuar no início dos anos 2000. E o que me levou à tatuagem foi a relação que eu tinha com o desenho desde a infância. Desde que eu me lembro, assim, eu sempre tive essa aptidão pelo desenho. E na fase escolar ali, né, quando você vai se aproximando ali do período do vestibular e a pressão familiar, a pressão social ali de escolher alguma coisa para fazer, eu não tinha muitas certezas do que eu ia fazer, mas a certeza que eu tinha é que iria ser alguma coisa que envolvesse o desenho. E aí nessa daí eu tentei arquitetura, desenho industrial, pensei até em artes plásticas, né? Cheguei a considerar outras coisas que não estão relacionadas ao desenho ali, que coisas que na infância eu sempre gostei muito, que é a história, né? A disciplina da história ali, mas a tatuagem apareceu no meio do processo ali por um acaso, não foi nada programado, eu não escolhi ser tatuador. A tatuagem te escolheu. E na verdade, se você for analisar a história, desenho, tem tudo a ver, mano. Tá? A história da pessoa, a história da tatuagem, a história contada na pele é o que você faz, mano. Você desenha e tá na história. Exatamente. Eu vou mais além, assim, porque por ter essa afinidade com história, com a disciplina história, né, que é lecionada ali nas escolas e tudo mais, me aproximou também da história da tatuagem nessa ótica mais acadêmica, né, apesar de não ter nenhuma formação superior nesse sentido. Aliás, eu não tenho nenhuma formação superior, mas a linguagem acadêmica sempre me chamou a atenção, né? E hoje, assim, desde que eu comecei a tatuar, por gostar de história, eu também comecei a pesquisar muito sobre a história da tatuagem, né? Fazendo a tatuagem, né, me relacionando com a tatuagem
através do desenho, mas involuntariamente e sem nenhuma expectativa, eu fui reunindo informações ali históricas, e hoje eu tenho conteúdo, inclusive eu estruturei, né, alguns módulos de mentoria com base nesses estudos, e estou iniciando um canal também no YouTube para tentar... Deixa aí pra galera saber qual é o canal, Leoneguinho. Vai lá e segue, velho. O nome do canal, ele tá bem no início, né? Eu comecei praticamente esse ano. Não tem muitos vídeos, mas a intenção é sempre estar postando algum conteúdo relacionado à história. E o nome do canal é Tatuagem Uma Longa História. É uma proposta um pouco diferente do que você faz aqui, que é com esse contexto mais acadêmico, essa linguagem mais acadêmica, assim, mas as histórias se cruzam, né? Claro, a gente tem que estar todo mundo envolvido. Exatamente. E aí eu tenho esse projeto, né? Tem as mentorias que eu tenho feito ultimamente, tem esse canal que eu tenho tentado divulgar algum conteúdo desse projeto também, e esse projeto ele também pode ser uma palestra, né? Inclusive, quem estiver vendo aqui, se tiver interesse de levar um conteúdo em forma de palestra, eu tenho uma palestra montada, estruturada, assim, com uma linguagem mais acadêmica. Você já fez algumas vezes? Como é que é? Eu fiz em, assim, experimentos, porque, assim, como eu falei, eu iniciei, né, essa pesquisa de maneira involuntária quando eu comecei a tatuar, né, no início dos anos 2000. Sim. Então já vão 23 anos aí. E chegou uma hora que eu olhei, assim, né, acho que talvez em 2014, eu não lembro exatamente o ano, eu parei para analisar que eu tinha muito conteúdo, né, nesse sentido, porém era um conteúdo que estava todo desconecto. Você começou a organizar as ideias. Sem organização nenhuma. Então, nessa de pegar e começar a organizar, né, até mesmo usando uma linha cronológica para fazer isso, né, eu consegui estruturar, né, apostilas, palestras e etc. ali. E eu iria fazer a primeira palestra de verdade, assim, dentro de um meio acadêmico, né, na Federal do Espírito Santo, a UFES, só que foi justamente no período que a pandemia começou. E no início a gente não sabia como ia ser, né, a gente veio com aquela história de quarentena, e a gente adiou esse projeto, aí a pandemia foi mais, né, além do que a gente estava imaginando ali, esse projeto foi atropelado no meio do caminho, e nesse processo eu também tive algumas questões pessoais ali. Eu perdi meu pai no meio da pandemia. Você perdeu ele de Covid mesmo? De Covid, né? E a tia da minha esposa, na época namorada, faleceu também poucos meses depois do meu pai ali, de Covid. E nesse processo aconteceram bastante coisas ali, aí veio a questão da sobrevivência, né, por não poder trabalhar da mesma forma e tal, então as prioridades mudaram, as necessidades falaram mais alto, então muitos projetos foram incubados ali, e eu estou trazendo essa proposta de novo para praticamente, assim, esse ano está sendo um ano que eu estou tentando restabelecer isso novamente, e assim, tenho levado essa proposta para algumas áreas, né, ali fora da tatuagem, mas assim, a princípio eu ainda não fiz uma palestra propriamente dita. Você está programando aquela, já saiu da caixa, né, irmão? Você tá mostrando eu já mostrei para algumas pessoas, né, em momentos diferentes ali, mas não uma palestra mesmo, mas eu gostaria muito que esse projeto deslanchasse, até mesmo para conseguir passar esse conhecimento que foi acumulado durante os anos para frente. E você enxergou isso pós-pandemia, na pandemia, antes? Não, é um projeto que está sendo amadurecido faz um tempo, na verdade, assim. Até alguns amigos meus me ajudaram a enxergar que era um material importante para ser divulgado, porque até então eu estava fazendo isso para conhecimento próprio. É aquela coisa que você vai lendo por gostar ali, mas sem intuito nenhum de fazer isso virar uma coisa maior.
E aí, no meio desse processo, acho que talvez de 2014 para cá, foi quando eu comecei a organizar e nos últimos anos eu tenho visto esse material com mais carinho nesse sentido, assim, né, para direcionar ele para um público maior. Porque na verdade, assim, a tatuagem ela foi amadurecendo, a gente faz parte disso, brother. Tipo assim, a gente não pegou a parada pronta, não foi um curso de medicina que a gente cursou, foi uma parada que a gente viu nascendo, quer dizer, eu não vi nascendo, nem você, mas aí a gente sabe do conteúdo histórico, a gente pegou ainda imaturo e a gente está vivendo um momento completamente diferente. Então, eu acho que a tatuagem, como tudo no mundo, mas a tatuagem é porque eu tô no meu meio, né, no meu mundo, né, na mesma bolha, ela sofreu uma mudança gigantesca na pandemia. Toda vez que a gente traz alguém aqui para conversar com a gente, sempre vem um papo da pandemia. Eu enxerguei o projeto Tatuagem Verdade, isso que vocês estão assistindo aqui, eu enxerguei durante a pandemia. Eu falei, sabe o que eu imaginei, Léo? Pô, tem muita gente falando de tatuagem de qualquer jeito e não sabendo nem o que tá falando, fica até triste. Exatamente. Mas não tinha ninguém falando, eu conversei muito com o Zóio sobre isso, não tem ninguém falando o que é real. E aí quando eu comecei, eu falei, não, mas tem que ser de verdade, se for mais ou menos isso aí eu não quero. Então, tipo assim, a tatuagem de verdade veio desse papo, de que tem que ser algo real, trazer não só o cara experiente, que tem conteúdo acadêmico, histórico, mas trazer o cara que começou a tatuar agora, trazer visões diferentes da tatuagem, sacou? Com entretenimento, com assim, informação para que todo mundo saiba da tatuagem. E o nome é bem propício, porque realmente falta esse conteúdo, principalmente aqui no Brasil. Né? Assim como você, eu também tenho experiência de viajar para fora do Brasil. Inclusive a gente se conheceu fora, na real. Exatamente, a gente já se conhecia de redes, né? Na época, se eu não me engano, era o Orkut, né? Fotolog, lembra disso? Fotolog, antes ainda do Orkut. E eu até estava vendo as fotos mais cedo ali para conferir a época, foi em fevereiro de 2010 que a gente se encontrou na Convenção de Milão. Fevereiro de 2010 eu tava na Convenção de Milão, eu, Torra e Dani, lembra disso? Lembro. E a gente tava lá e encontrei Léo Neguinho, como encontrei uma galera, João Bosco tava lá, tava o Maionese, né, o Rodrigo Souto. E tinha muita gente lá, e tinha um amigo seu do Sul, o Maurício tava lá, tinha um amigo seu do Sul. O Wagner. Que tá em Dublin. Ele tava em Dublin. Ele e a esposa dele. Inclusive, na ocasião, eu passei por Milão, eu tava em Roma, fui até Milão para visitar a convenção, e na sequência eu iria para Veneza, encontrar com esse casal de amigos. Para curtir o carnaval lá de Veneza. Para curtir o carnaval de Veneza, e vocês toparam fazer a trip junto comigo. A gente encontrou ele no meio do caminho, e aí ele fez, eu tô indo para Veneza. Aí eu falei, não, Deus é mais, mano, muito trabalho, vou pra Veneza fazer o quê? Aí eu lembro do Torra até hoje, o Torra veio pra mim e fez, você não é baiano? Carnaval, pô, Veneza, vamos lá pra Veneza. E a gente foi nessa pilha. Eu lembro do dia, eu lembro do trem que a gente foi. Nossa, passamos um perrengue no início ali, porque ninguém tinha reservado nada, né? Tava a gente indo na cara e na coragem. Quando a gente chegou em Veneza, a gente quase dormiu na rua, né? A gente já estava preparando para dormir na rua. Imagine você, em 2010. Em 2010, todo mundo, não, Rangel tá em Veneza, tal, e bem, lembrando que essa época, janeiro, é inverno, né? Mas era inverno, eu lembro até hoje, era menos 12 graus. Menos 12, a gente na rua. A gente ia dormir na rua. Uma das malas quebrou ali, se eu não me engano, foi a alça, né? Cara, eu tava muito bêbado no dia. Léo não bebe, Léo é um cara que ele não come nem come carne também não, né? Não. É um cara direito. Tá vendo? Na tatu tem esses caras também, direito. É um cara que é todo certinho, estudioso, tá vendo? Aquele cara que gosta de história da tatu. E aí a gente tava nessa situação, chegou um momento que a gente viu uma ponte, lembra disso? A gente vê, vamos encostar nessa ponte aqui, jogar as malas por cima. Rio, as pontes bem típicas ali de Veneza. Nossa, né? Aí quando a gente foi encostar, a gente encontrou hotel, uma estrela. Era uma portinha, nem era hotel aquilo, velho. Era uma pensãozinha, aí a dona da pensão ali arranjou um local improvisado pra gente. Ela pegou um sótão, que a gente não ficava nem em pé. Era assim o sótão, a gente ficava Exatamente, mas foi o paraíso, né? Pra quem tava prestes a dormir na rua num frio de 12 graus. Menos 12 graus. Menos 12, né? E aí quando chegou lá, eu lembro no outro dia, e não tinha carnaval, a gente chegou, não tinha nada. Eu falei, como é carnaval? Você não... Aí eu fiquei, né? Você nunca foi na Bahia, não é possível. Aí eu dormi, todo mundo dormiu naquele sótão, quando acordei. E aí quando fui no banheiro, eu olhei pela janela do banheiro, a cidade estava linda, cheia, tomada, cheia de máscara. Galera, é agora, a gente desceu e curtiu. Lindas, né?
Eu tenho essas fotos ainda. Depois você me passa, porque eu não tenho nada, mano. Eu tenho um passo. problema com registro, eu tenho um problema com registro. Eu tava verificando elas hoje de manhã, antes do podcast aqui, justamente para relembrar ali as datas. Ô, Rafa, né? tem como botar essas fotos aí? Ele vai me mandar para mim. Ele vai me comprometer, tá comprometendo aqui, manda as fotos de Veneza pra gente ver como é que foi e tal. Isso em 2010, galera. 2010. E depois dali, Léo, a gente perdeu o contato, a gente se falou pouco na internet, Sim, né? Na época eu trabalhava no Dom Rodrigues, em São Paulo, né? Eu passei um período em São Paulo, né? Sou de Vila Velha, mas passei um período em São Paulo. Quanto tempo em São Paulo, mano? Foram 8 anos. 8 anos. E nesse meio tempo sempre fazendo Europa, né? Estados Unidos. E aí a gente manteve contato através das redes ali, né? E uma vez ou outra se encontra numa convenção. Numa convenção, é isso. É a vida da tatuagem, né? Tem muita gente que a gente acaba se encontrando nesses eventos, assim, né? E algumas pessoas daqui do Brasil eu encontro mais fora do que Exato. Aqui dentro, né? Como a gente já até conversou nos bastidores ali sobre isso. Tem né? gente que a gente só encontra mais fora do que aqui. Exatamente. E é legal, né, cara? É legal você encontrar pessoas que você tem um apreço, né, em outra realidade, em outra circunstância, e ver que, né, a amizade ela existe ali, independente da localização geográfica ali, né? Claro, irmão. E a tatuagem me trouxe muitos amigos, muita história. E assim, depois eu fui analisar, eu envelheci e não percebi, tá ligado, né? Aí depois eu falei, quase 20 anos eu tenho história com cada um que senta aqui, velho. Por mais que a gente não tenha história, às vezes eu não conheço o cara. Vai ter uma hora que ele começa a falar que cruza a história. Aí ele vai falar de uma data tal que eu tava, ele tava, aí tinha um amigo, aí pronto, aí vai. É um negócio inacreditável, velho. São as experiências que a tatuagem dá pra gente, né? Eu costumo até dizer que, assim, a maior coisa que a tatuagem me deu, se eu posso enumerar, são os bens imateriais, né? Que é justamente as experiências, né? As viagens, aprender outras línguas, as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, e isso, sem sombra de dúvida, foi o maior ganho que eu tive com a tatuagem, né? Tem coisa aí tem pessoas que vão valorizar outras coisas, bens materiais. Mas aí sem problema. O lance da tatuagem de verdade é mostrar a realidade de cada tatuador. Tem tatuador que é novo, tem tatuador que é rico, tem tatuador que é pobre, tem tatuador que é velho. E assim vai, mano. Todo mundo com sua história, sem preconceito nenhum, ouvindo a história de cada um. Porque é interessantíssimo. Às vezes, o cara é novo e não respeita o cara antigo, e ouve o cara antigo conversando com a gente, respeita, fala, pô, legal pra caramba e tal. Às vezes o cara é velho e não respeita o novo e vai conversar com o novo, você entende aquilo ali. Então a gente vai estreitando todo esse projeto, né, man? Todo o projeto que de vida, né, de tatuagem, né, brother? E agora, você me diz o que, assim, a partir de agora, você tá fazendo o quê? Planeja o quê pro futuro? Como é que é? Eu nunca fui um cara de planejar um futuro a longo prazo. Eu sempre fui de viver conforme a vida vai se apresentando para mim, né? Então, minha vida pessoal, eu casei recentemente, né? Faz pouco mais de 1 ano. E minha esposa está grávida, inclusive eu quero mandar um beijo para ela, ela vai assistir. Manda um beijo. Nasce quando, Léo? Nasce até em abril. Se vacilar, vai nascer nessa mesma época que a gente tá divulgando a parada, velho. É, bem provável. A gente gravou com o Torra, a mulher dele tava grávida, ele saiu de lá, tipo, pra correr pra mulher já parir. E aí ele, quando a gente rodou, a filha dele já tinha nascido. Já tinha nascido. Esse cara tudo velho, com filho e tal, casado, né? Massa. E aí tem essa questão, né, desse conteúdo que eu quero divulgar isso mais, né? Eu quero propagar isso mais através, né, das mídias. E você tocou num ponto bem interessante sobre esse abismo entre as gerações, né? A galera mais nova que não dá tanta importância às histórias de quem veio antes, né? De não pesquisar, de não procurar saber quem pavimentou o terreno antes ali. E também, em contrapartida, a galera mais velha que talvez não tenha conseguido se adaptar à nova realidade. Eu converso com os dois. Eu vou te falar, eu falo isso, eu sou o cara que eu consigo passear entre todos os mundos da tatu e conversar tranquilamente com todo mundo. E vou te falar, eles, os mais novos, reclamam da resistência dos mais antigos. E os mais antigos reclamam de como eles chegam, sacou? Então, tipo assim, a gente precisa estreitar essa conversa. Sim. Porque tem muita gente nova, boa chegando aí. Sim, exatamente.
Com a quantidade de informação que a gente tem hoje, é quase impossível uma pessoa começar mal hoje, no sentido técnico da coisa. Então eu tenho visto que tem surgido muita gente nova boa, né, fazendo trabalhos incríveis, mas que deixam a desejar em alguns pontos, né? Assim como o pessoal das antigas às vezes deixa a desejar. Mas eu acho que a imaturidade não enxergou ainda, não aprendeu ainda. Aí se a gente for analisar como foi a nossa época, né, a gente também deu esses moles ali, né? Eu lembro de, né, quem era mais antigo do que eu ali fazia os mesmos questionamentos, só que em outra época. E aí vai depender do caráter, né? Às vezes um vai ser mais grosso, outro vai ser mais seco, outro vai ser mais suave, mas sempre vai ter essa questão. Mas você recebe esse assédio assim de outros tatuadores mais novos que querem saber, querem aprender na sua mentoria? Como é que eu não sou um cara que nega informação para ninguém. Só que eu também não sou de passar informação para qualquer um. Então, depende muito de como chega, porque assim como os orçamentos de tatuagem é uma realidade que provavelmente você também vive, às vezes a pessoa manda uma mensagem para você, não te dá um bom dia, uma boa noite, não te cumprimenta antes ali, já manda uma imagem e só escrito valor e interrogação. Não é uma boa maneira de se chegar, né? Tem um processo antes ali. Então, se a pessoa respeita o processo, chega com educação, né, e tudo mais ali, eu vou ser totalmente aberto ao diálogo. E também, assim, eu não consigo, né, porque me custou tempo, me custou anos de pesquisa, e o material é precário em língua portuguesa, então muita coisa você tem que pegar, né, em outros idiomas, maioria das vezes o inglês, traduzir para depois interpretar o texto, para poder, em cima do que você leu, você construir a sua ideia com as suas palavras. E com a sua interpretação também. Exatamente. Então é trabalhoso, não é da noite para o dia. Então é um material que me custou um tempo, né, de investimento ali, não só financeiro, né, mas de tempo mesmo, de dedicação. Então eu não posso passar isso de qualquer jeito. Então, tem valor, mano. Exatamente. Tem valor. Exatamente. Então, assim, eu sou aberto a qualquer um que queira extrair o que eu tenho para passar, desde que a pessoa saiba chegar, né? Porque se a pessoa chega, né, só, né, nessa mensagem direta, sem, né, puxar um assunto antes. Eu mesmo, quando eu vou conversar com uma pessoa que eu conheço há muitos anos, eu posso ter conversado com você ontem, que hoje eu vou te mandar uma mensagem dando um bom dia. Sim, mas é questão de educação, né? Mas isso é simples, isso é o mais básico possível. E eu acho que esse imediatismo da atualidade, o lado negativo dele está justamente nisso daí. As pessoas perderam um pouco os pudores, assim, porque eu lembro de quando eu era criança, né, a educação que eu tive ali, os meus pais, eles falavam, não se liga para casa de ninguém depois das 10 e nem antes das 9. Né, e nem em horário de almoço, você tem que respeitar esses horários ali, porque depois das 10 a pessoa vai estar dormindo, antes das 9 a pessoa, né, vai estar acordando, no horário do almoço a pessoa vai estar no período ali, né, de alimentação dela. Então eu guardo essas coisas comigo, né, e eu acho que são valores que eu vou querer passar para o meu filho também. Então, assim, quando chega alguém que pula essas etapas, já é uma barreira que se cria. Sim, claro, claro. Mas assim, a gente tem que entender, não é entender a falta de educação ali, não é que você vai concordar, muito pelo contrário, mas entender e saber até educar. Eu tento educar o meu cliente, faço sempre. Quando eu mando uma dessa aí, eu respondo, bom dia, pai, então você queria fazer como? Pai, eu vou passar o orçamento aqui, o pessoal que toma conta do orçamento, muito obrigado e bom dia, é nóis. Entendeu? Eu consigo entender isso, porque a gente, hoje em dia, tudo tão imediato, velho, tudo tão rápido, que às vezes a pessoa tá sendo mal educada, não tá nem percebendo, já manda valor e tal. É aquilo que eu te falei, eu não concordo, mas eu entendo como é tudo imediato e a pessoa já cresceu em outra época, em outra educação, talvez não teve a educação que você teve e vai embora, mano. Assim, o mundo tá muito acelerado, não é só a tatuagem não, o mundo tá completamente diferente.
E essa pandemia deu um negócio absurdo. Você está tatuando como agora? Tipo, você tem loja, em casa? Como é que funciona hoje? Em qual cidade? Atualmente eu estou em Vila Velha, voltei para minha terra natal e tenho trabalhado em home studio, né? Eu montei um estúdio dentro do meu apartamento. Eu moro a 1 quadra da praia, né? Só que com a chegada do bebê agora eu vou ter que reformular as coisas, eu vou ter que, né, ver um outro ponto e isso está sendo estudado no momento. Mas até então é no meu home studio ali, somente com hora marcada. E Nossa, meio privado mesmo, né? Você bem trabalhando privado, e tal. bem privado. E você não sente saudade de conectar com outros tatuadores em uma loja, em outros lugares? Eu acho importante, assim, mesmo com essa conexão com a galera mais nova, para entender a mentalidade e a realidade do momento, né? Eu acho isso importante. Quando você se isola, você, né, se fecha ali no seu universo, na sua bolha, então você cria mais dificuldade de se adaptar à nova realidade. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade de me adaptar a essa nova realidade, eu tenho, né, buscado entender melhor ali, só que no momento, assim, eu estou confortável do jeito que eu estou, mas eu acho importante, até mesmo pela interação artística, né? Claro, você com um te outras ensina pessoas, aqui, outro aqui, a máquina bate assim, vai embora. Você, né, mostra o desenho para o outro, né, opina no desenho do outro e vice-versa, né, você conversa sobre, né, tatu, sobre desenho, e isso acaba te abrindo mais a visão ali. Às vezes você, fechado no seu mundinho ali, você vai estar fazendo a coisa do mesmo jeito ali, mas você não vai conseguir perceber, né? Como duas pessoas jogando num tabuleiro e uma terceira pessoa tem uma visão diferente dos dois que estão focados ali, né? Eu acho que tem esse momento de distância que você tem que Mas olhar eu acho a que coisa também por outro esse ângulo. momento de você estar só também é bem reflexivo, assim, na tatu, na arte, eu acho que também é legal. A gente tem que viver os momentos diferentes. Talvez esse momento está sendo muito importante para você agora. E às vezes você acha até mais felicidade trabalhando sozinho. Sim, no momento sim, porque É exatamente isso, né? eu gosto de tranquilidade, né? Eu sou um cara que eu gosto de música, né? E diferentes estilos, mas para tatuar eu não gosto de uma música muito alta nem uma música muito agitada. Eu gosto de um som mais ambiente e uma música mais calma. Então, se tem outra pessoa conversando mais alto, colocando uma música mais barulhenta, isso já me incomoda um pouco. E talvez a minha dificuldade de trabalhar com outras pessoas seja mais essa do que o fato de dividir um espaço. E outra questão é também que eu sou muito... Eu gosto das coisas muito organizadas, em tudo, assim, minha gaveta, minha sala, meus livros. Eu gosto de tudo muito organizado e eu tenho uma metodologia, né? Antes do cliente chegar, 1 hora antes eu já vou estar com a bancada tudo pronta, a sala limpa, né? Tudo preparado para poder receber o cliente. E uma das coisas que eu vejo, assim, as poucas vezes que eu tenho contato com pessoas mais novas, né? Vamos colocar, de menos de 10 anos para cá, eu vejo que eles dão pouca importância a questões primordiais. Inclusive, em um dos últimos vídeos que você postou, você colocou alguns erros ali sobre a limpeza da pele. Sim. Eu até comentei lá no perfil que eu tenho ali sobre isso. E eu vejo que é quase unânime, assim, eles errarem nessas questões. Que parece, para você é básico, você faz isso há 23 anos. Para você é básico, para mim é básico, mas... Eu comecei a fazer esse tipo de produto, mano, de conteúdo e tudo mais, e eu percebi que as pessoas não entendiam a minha linguagem. E aí uma amiga, produtora, falou pra mim, velho, tá legal, mas você tá falando para poucas pessoas. As pessoas não têm esse acesso. Você tá falando de coisas que as pessoas não têm ideia ainda. Você tem que vir do básico, mas do básico mesmo. E eu tô tentando fazer algo mais básico, porque a minha linguagem, depois de 20 anos, é a linguagem mais, como é que eu posso falar, mais agressiva, né? Tipo assim, eu já tô achando que você tá entendendo. E às vezes eu tô falando algo que a pessoa não tá nem entendendo. E se torna um conteúdo chato. Saindo pelo outro, exatamente. E assim, eu acho que isso acontece porque algumas etapas foram puladas, né? Assim como a questão do desenho, né? Pessoas que começam a tatuar
sem saber desenhar e vou se preocupar com isso depois, no meio do processo, né? Então não se preparam com a questão da biossegurança, da contaminação cruzada, que são coisas primordiais. Você tem uma responsabilidade, né, com outra pessoa, então você tem que dar uma boa experiência e você tem que dar uma boa experiência com segurança, né? Então, o fato de você não se preocupar com algumas questões da biossegurança pode acarretar em um problema muito sério, né? A gente já teve alguns casos que viraram, né, que foram midiáticos até, e casos graves, né? Alguns até envolvendo óbito ali. Então, a gente vê que a coisa pode ser muito séria se você não para observar essas questões. Na verdade, né? é um problema de saúde pública você deixar qualquer pessoa tatuar. Isso eu sou muito contra. Não é que eu sou dono da verdade, não, e tal, mas eu acho que a gente tem que se organizar. Quando eu chamo artistas que eu respeito, que não tem só o meu respeito, mas tem o respeito da tatuagem brasileira, para trocar uma ideia, é sobre isso, né? É saber o que está acontecendo, como vamos fazer. E a galera mais nova também, eu faço questão de ensinar o básico, ensinar primeiro como se limpa, como se faz, porque a pessoa pode muito bem se contaminar de uma forma muito fácil. Você está lidando com sangue, com agulha e tal, então a gente tem que ter... E na verdade, a gente não aprendeu isso em lugar nenhum, a gente aprendeu isso no campo de batalha. Mas hoje a gente tem cursos direcionados para isso, né? E aproveitar isso. Exatamente. Assim como eu passo em um dos módulos de mentoria ali, né, por ter feito um curso de biossegurança com uma biomédica, né, biossegurança e fisiologia da pele, né, e outros cursos que eu acho que são essenciais também, né? Assim como a gente viaja para fora, a gente sabe que lá fora algumas questões são obrigatórias ali. Eu acho que o curso de primeiros socorros é importante para a nossa área, né, para você saber lidar com algumas questões ali, pelo menos inicialmente, para que ela não se agrave. Né? Tem algo que é emergencial, né? Tipo assim, a pessoa passou mal, o que você vai fazer? Aí você tem que saber como se comportar, né? Porque claro, se você não sabe, você pode agravar. E a gente já teve casos, eu não sei se você lembra, um caso de... Eu acho que há mais ou menos uns 10 anos aconteceu uma situação que o tatuador, por não saber lidar com os primeiros socorros ali, acabou agravando e terminou de maneira trágica, né? Então, se a gente for buscar casos isolados ali, a gente vai ver que a coisa pode terminar de uma maneira muito ruim, né? E curso de brigadista, né? A gente, né, eu acho muito importante também, além do desenho em si, né? Como a tatuagem, a base da tatuagem é o desenho, eu acho primordial que a pessoa saiba pelo menos o básico do desenho. É o que eu falo, você pode não ser um desenhista daquele jeito que você está imaginando. Você pode não ser o desenhista fodão, mas você tem que estudar desenho, gostar, entender o desenho, entender onde está a luz, onde se traça, onde tem sombra, onde tem espaçamento de pele. Tudo isso aí que tem que ser legal, ser respeitado. Sim, e o desenho direcionado para a tatuagem, né, que é uma mídia totalmente diferente do que você direcionar esse mesmo desenho para uma outra mídia ali, né, uma camisa, uma tela, né, uma propaganda, enfim. Tem mídia digital. Galera, me perdoe que passa uns helicópteros aqui, a gente tá no meio do caminho de helicóptero aqui, velho. E é isso aí, a gente tá numa casa no Rio de Janeiro, a gente tá numa casa maravilhosa, a mansão Tatuagem de Verdade, tá? E acontece dessa forma, de vez em quando vai passar esse helicóptero aí, e é uma coisa de verdade. Como tá de verdade, tá acontecendo. Então, desculpa aí que a gente não vai ficar parando o papo por esse motivo. Vamos lá. E eu tenho uma pergunta que eu fiz na primeira temporada para todo mundo, uma pergunta meio forte até. E cada um tem uma resposta completamente diferente, que é: o que é tatuagem de verdade para você? O que não pode faltar na tatuagem de verdade? Bom, acho que os princípios básicos ali para uma boa tatuagem, independente do estilo, é ela sobreviver bem ao tempo, né? Resistir bem ao tempo. Então eu acho que uma boa linha para definir bem o desenho, os detalhes, uma boa pigmentação para resistir ao tempo, né? E um preto para dar um bom contraste. Acho que essas três coisas ali, se bem dosadas, elas vão fazer uma tatuagem de verdade. Exato. Eu penso igual, mano, porque eu lembro que
Torrar queria me inserir na tatuagem tradicional. Quando eu estava em Roma, ele mostrava para mim e tal. Até uma vez que eu fui numa convenção em Roma. Aí eu comecei a ver tatuagem old school, como a galera no Brasil conhece, tradicional feita em Roma. E eu fiquei apaixonado. Tem excelentes tatuadores do tradicional na Itália e tal. E aí eu percebi que aquilo ali era antigo e bonito. E eu levei aquilo ali para minha vida. Eu não faço tradicional, mas eu estudo muito tradicional. O que eu mais gosto de estudar, de ver na pele das pessoas é tradicional. Ninguém entende isso. Porque eu uso isso para o meu trabalho. Eu faço um trabalho mais realista e ainda assim faço os orientais. E eu sempre tenho essa busca. O João Bosco me falava isso. Onde não é preto é pele, Rangel. Onde não é pele é preto. Pronto. O resto é maquiagem, mano. E Sim. Eu comecei a trazer isso para o meu trabalho. Eu acho que você pode adaptar, né, essas... quando você fala da mídia para pele. Você acabou de falar isso pra gente. Aham. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração, porque senão fica uma boa tatuagem para você tirar uma foto. Né? Passa 1 ano, 2 anos, ou depois de cicatrizado, dependendo do caso, você já não tem a mesma definição. Né? E a tatuagem era para ser para a vida inteira, né? Para durar. Enquanto a pessoa existir, né? Para a vida inteira da pessoa, né? Tipo assim, eu falo isso, tá durando, tá legal. Eu acho que tatuagem bonita, tatuagem antiga, tatuagem velha, porque ela funcionou. Esses dias eu vi uma postagem do Paul Buff, ele mostrando uma tatu de 25 anos. Mano do céu. Inacreditável. E eu entendi porque ele faz mais simples. E ele entendeu isso há 25 anos atrás. Com muito contraste, né? Caralho, ele entendeu isso há muito tempo atrás. Então isso é bacana, eu acho que estudar tatuagens tem tudo a ver, né? Você estudar biossegurança, entender o que você está fazendo na pele, ver como ela resiste. Porque assim, eu vejo muita gente falando com propriedade de tatuagem, com 3 anos de tatu. Eu falei, mano, você tem que entender que você não viu nem a resposta ainda. O Mário fala muito isso, né? Mário Arte, lá de São Paulo. Fala que com 5 anos o seu trabalho não foi testado ainda. Né? Você não sabe como vai ser o seu trabalho daqui a 10 anos. Né? Então você precisa trilhar. Tem coisas que você precisa passar pela experiência para saber o que vale continuar e o que tem que ser repaginado. Porque às vezes você olha, remodelado. Você achou que estava arrasando. E aí você viu que não. Mas fiz muita coisa assim, mano. Sim, bastante. Eu olho trabalhos meus antigos ali com esse olhar de o que ficou e o que tem que ser repensado, né? Sim, mas isso é aprendizado. Exatamente. E então, por mais que existam verdadeiros prodígios aí na tatuagem, né? Pessoas com 2, 3 anos ali que estão fazendo trabalhos excelentes, mesmo assim são pessoas que não foram provadas pelo tempo, né? Não passou pela prova de fogo do tempo. Na verdade é porque não enxergou ainda. Não é que não é bom, muito pelo contrário, tem uns caras novos muito bons. Tem uma galera que olha e fala, nossa senhora, velho, que isso? É porque não passou pelaquela fase de ter que soldar agulha, ter que esterilizar e ter que regular a máquina, pá. Então pulou toda essa etapa, que eu digo que no mínimo são 7 anos. Hoje a pessoa já chega com 7 anos já eliminado. Eu vou te dizer, e eu já ouvi isso de outros artistas, amigos, que eu acho que a prova mesmo são 10 anos. Porque eu, olhando para mim, falando por mim, eu vejo que os meus 10 primeiros anos na tatu foi sem muita direção, assim, foi meio... Os 4 primeiros anos ali foi sem saber para onde eu estava indo. Mas é natural, porque a gente não tinha direção, mano. Exatamente. Eu comecei num estúdio comercial lá em Vila Velha, né? De porta para rua, perto da praia. E então a gente fazia coisas ali, né? O que entrava ali a gente fazia. E nessa fase eu fiz literalmente de tudo, né? Fiz realismo, fiz portrait, fiz... Eu lembro, sabe o quê? Umas séries suas bem comerciais, aí depois você começou a botar umas séries mais orientais, um papel pardo, Sim. menores assim, não é isso? Eu tenho isso lá até hoje. Foi em 2007, se eu não me engano. E depois você pulou de vez pro tradicional. Aham. Então, foram fases, né? Porque quando eu comecei, né? Eu comecei no estúdio comercial ali, então
A tatuagem que eu conheci naquela época era o que entrava ali, as séries do Mordente, né? Mas eu acho isso importantíssimo, sim, que a pessoa pulou essa etapa. Uhum. Porque você tinha que fazer tribal, você tinha que aprender a fazer colorido, você tinha que fazer traço fino, você tinha que aprender a fazer nomezinho, você tinha que aprender a fazer manga oriental, o que tivesse que chegar, você tinha que fazer. E você traz a experiência disso tudo aí para o que você faz hoje, né? Eu não acho errado a pessoa entrar na tatuagem já com um estilo definido, vislumbrando um estilo, né? Mas eu acho que esse estilo pode ser um objetivo a ser atingido, porém eu não acho legal que as etapas sejam puladas. Então, assim, por mais que você possa não gostar de algumas coisas, isso pode ser um laboratório para você usar isso depois no estilo que você tem por objetivo ali, né? Por exemplo, fazendo um tribal, você vai aplicar, né, um preto mais sólido, isso vai ser usado depois no tradicional, no realismo e etc. Né? Fazendo trabalhos menores, você vai aprender a trabalhar com linhas mais finas, trabalhar detalhes menores. Que as pessoas acham, os clientes acham que é mais simples. Mas desenho pequenininho, mano, escrever maior, família, né? Desse tamanho, mano. O desafio é maior. Errou uma linha e acabou. O nível de erro é baixíssimo, né? Se você errar, você estragou a estética da tatuagem. E para você chegar no nível de tatu que você quer, talvez você passe por isso e aprenda muita coisa. Exatamente. E eu acho que no meio do processo você até pode se identificar com uma outra coisa que você nem imaginava, um estilo que você nem considerava no começo. Então, acho que faz parte, né? Faz parte, porque você é a soma de experiência. Lembra que você estava falando da história e com o desenho? É o que você vive hoje. A gente é a soma das experiências que a gente vive por longo da vida. Eu tenho certeza que ainda vou mudar e eu quero mudar. Não é que eu quero fazer isso engessado pelo resto da vida. Eu não posso esquecer de um dia que eu conheci um cara que faz tatuagem tradicional. Não quero citar nomes, mas ele estava na frente de uma convenção e a gente na hora, tomando a cerveja ali, agora vamos entrar, ele fez, não entro não. Mas você veio na convenção? Não, é porque eu vim para conversar com a galera só. Mas você não vai entrar na convenção? Ele fez, não, porque eu posso infectar com o que eu estou vendo lá dentro. Aí eu falei, aí vive numa bolha, né? Mano, eu achei estranhíssimo. E isso, poucas coisas na minha vida eu lembro. Eu lembro ele me falando isso na cara, eu não tô entendendo, tipo assim, seria legal, a gente tá aqui pra isso, pra ver outras coisas. E o cara não quer ver outras coisas. Nada contra, tá? Mas assim, eu não penso assim. Eu acho que a gente tem que moldar e ver, e procurar saídas, ver formas diferentes de fazer uma tatuagem. Eu só uso bobina. Eu falei, bom, mas você já usou uma máquina, né, rotativa? Ou então já usou uma pen? Porque às vezes você tá falando mal, replicando, você não sabe nem o que é, sim, na verdade. E acontece muito isso na tatuagem, né? Porque em todas as áreas, desde da questão de biossegurança até nas questões técnicas ali, de máquinas, estilo, desenho, muita coisa é replicada sem um real conhecimento de causa, né? E isso vai sendo replicado. As pessoas estão ouvindo falar. Exatamente. Talvez de um mestre ou de um mentor, né, Porque às vezes tem aquele cara que você se amarra, né, mano? E você quer copiar o que o cara fala. Eu lembro que a gente estava na convenção uma vez, Felipe Leu tava tatuando um cara e aí ele não estava usando o borrifador. Aí ele metia a mão dentro da mão com a água, não sei se você já viu isso. Ele bota no copo mesmo, já vi ele fazendo isso algumas vezes. Ele mete a mão dentro da água e joga no cara, limpa e tatua. E aí as pessoas estavam olhando aquilo ao redor e no outro dia todo mundo fez a mesma coisa, achando que era um segredo. E não muda nada. É a forma que ele faz. Às vezes foi um improviso. Às vezes ele esqueceu a motolia, o na borrifador. Convenção acontece muito isso. Às vezes ele, deixou na mala e né? foi embora, não botei na mala. Inclusive eu tive a oportunidade de ir no estúdio dele lá na Suíça, né? Em Lausanne, né? Isso. Não é Lausanne, é uma cidadezinha próxima ali, chama Saint Croix, a região onde ele trabalha ali. É uma região bem isoladinha, é até difícil você chegar lá, se for no inverno mais ainda. E eu pude observar, porque a visão que a gente tem quando a gente não conhece, só vê os livros, só conhece a realidade da internet ali, que é tipo de uma maneira e você vai perto ali, você vê que é totalmente diferente ali. E eu pude ver um Felipe Leu, que eu não tinha, né, noção nenhuma ali,
metódico, muito preocupado com a limpeza, com a organização do ambiente. E é coisa que a galera, quem olha de fora, acha que é, né, um hippie louco, né, que usa muita droga. Mas me diga um negócio, como é que foi essa experiência? Foi quando e você foi lá, ficou muito tempo? Eu fui acompanhar um amigo numa sessão, Lorenzo. Sim, inclusive, eu vi as costas dele, né? Ele estava fazendo as costas ali, inclusive ele é do Espírito Santo também. Eu conheço o Lorenzo. E mora hoje na Europa, né? É meio andarilho. Mas em uma das sessões que ele foi fazer as costas, eu acompanhei ele. Eu estava trabalhando em um estúdio em Genebra, na Suíça, e tinha um outro tatuador dos Estados Unidos lá, que também é amigo da família do Philip ali, estava indo no mesmo fim de semana para lá. Eu aproveitei para ir junto. E assim, você, né, chega num ambiente, é um ambiente bem modesto, né? Uma casa que você passa na frente ali, você não faz ideia de que tem a família que tem ali dentro, né? Sim. O que hoje é só o irmão dele e ele trabalhando ali, né? E a esposa do Philip administrando ali, né? Então, mas você chega lá, assim, é cheio de placas ali falando se sujou, limpe, né? Mantenha a torneira fechada, blá blá blá, essas coisas assim. E um Philip muito preocupado com asepsia, muito metódico, organizado. Que às vezes na convenção ali a gente vê o cara no improviso, no momento. Correria, a convenção é uma realidade ali, diferente. Exatamente. Né? E assim, foi uma experiência muito legal, assim, porque eu pude estar perto, né, de um dos ícones da tatuagem ali, vendo ele trabalhando ali da maneira que ele trabalha no dia a dia dele. Eu sou muito fã, eu já encontrei ele algumas vezes, só que sempre em convenção, mano. Nunca tive essa oportunidade, nunca fui na Suíça. Então é um sonho que eu tenho ainda, de ir lá. É uma experiência que eu recomendo, né, a oportunidade que você tiver de ir vale a pena, vale muito a pena. E você guarda isso, né? Eu não tenho muitas fotos, muitos registros desse momento ali, mas a experiência vivida ficou na memória ali. Até mesmo porque assim, eu não queria interromper essa experiência registrando momentos. Exato, você viveu o momento, você viveu o momento. E tudo isso aqui, né, amigo? A gente veio aqui pro Rio de Janeiro vivendo isso aqui também. A gente daqui a pouco, mais velho, a gente vai lembrar, porra, naquele dia, Léo, foi bacana, então a gente conseguiu bater um papo bacana, demorou pra caramba a produção, e a pilha acaba e tal, foi legal pra caramba, então é isso, irmão. Exatamente, eu valorizo muito esses momentos, assim, né, cara, e tem sido momentos bem raros até pra gente, né, pra nossa geração ali, que nós não somos tão da velha guarda, assim, não, a gente já tá caminhando pra isso. Eu acho assim, não deu nem tempo de aposentar. Eu tenho 19 anos da turma, você tem 23, não é isso? 23. Então não teve nem aposentadoria. Tem tempo ainda, tem muito tempo a andar. Eu quero tatuar até quando eu tiver força para segurar a máquina. Exato, ali, né? Eu também. Eu perguntei isso pra Binga e pros caras, quando eu vejo os caras antigos, eu falo, mas sei como é que é, você tatua ainda, os caras tatuam ainda, é isso aí. Eu falei, eu também não paro, não tem como não, mano, porque é muito estilo de vida, né, velho? Sim, a tatuagem, o estilo de vida se confunde muito, assim, né? Se a gente viaja é por causa da tatuagem, se a gente, né, compra um livro é por causa da tatuagem, se a gente pesquisa alguma coisa na internet é por causa da tatuagem. E eu não me arrependo de nada, eu gosto assim mesmo, todo tatuador de verdade é um tatuador workaholic, né, que gosta mesmo e vive aquilo ali e afunda nessa informação. Irmão, muito obrigado, foi um prazer te receber aqui nesse projeto. Quando você me convidou ali na live, eu considerei o convite, né? Eu tava fazendo uma live, não sei nem porquê, eu tava fazendo uma live no Instagram e aí ele apareceu, eu chamei ele pra conversa. Eu falei, Léo, porra, a gente tá indo pro Rio de Janeiro, a gente vai gravar lá se você quiser, tô fazendo um convite aqui. E não é que ele veio pro Rio de Janeiro. Isso é tatuagem de verdade, galera. Agora você não pode esquecer, tá? De curtir, compartilhar também com tatuadores, com amigos, pessoas que gostam de tatu também, gostam de informação e ativar o sininho das notificações. E se você quiser falar alguma coisa, dar uma opção, sei lá, uma ideia de quem você quer conversando aqui com a gente, um tema bacana, você manda aqui que a gente também vai responder você. Tá certo? Léo, muito obrigado mais uma vez. Passa só sua... o diretor lembrou aqui.
Eu tenho um livro para dar para Léo aqui, é um livro meu, 2014, tá? É um presente meio antigo, mas muito obrigado, irmão. Que isso, de coração. Isso é só um presente, não. Não é nem um presente, é uma lembrança, né? Obrigado. E eu tenho aqui também uma série, são prints, né? Que eu trouxe para você aí, Lindo, moldurar e colocar na tua parede. Com certeza irei colocar. Galera, isso aqui são prints, um desenho feito à mão, tá? Tá aqui, ó, desenho feitos à mão por meu amigo Léo Neguinho. Se você não conhece o trabalho dele, fala aí suas redes sociais, irmão. Eu sou mais ativo no Instagram, @leoneguin, com G-U-I-N de nariz no final, e iniciando o canal no YouTube Tatuagem Uma Longa História. Quem puder dar uma força. Vai lá e segue os caras também, segue o Léo também, que o cara é sério, entende muito tatu. Muito obrigado, irmão. Satisfação Valeu, imensa. Obrigado. E até a próxima semana, que toda semana tem podcast, a terceira temporada Rio de Janeiro. Tamo junto.